Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai para a nossa segunda aula falando de organelas celulares. Na primeira, falamos de organelas proteicas, como ribossomos e centríolos, e também iniciamos o estudo das organelas membranosas, falando do retículo endoplasmático. Agora eu te convido para a gente falar de outras organelas bem importantes aí para a prova da URGS, que é o complexo de Golgi e os lisossomos. Tá bem? Então, organiza o teu canto de estudos aí, fica bem confortável, bem acomodado, pega aquele mate, aquela água, aquele chazinho, hahaha, e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. Então, dando sequência aqui ao estudo das organelas celulares, a gente fala um pouquinho do complexo de Golgi. Lembra que ele é originado, ele é formado a partir do retículo endoplasmático liso. As organelas todas têm uma relação muito direta entre si, seja na sua origem ou até mesmo nas suas questões funcionais. Como o complexo de Golgi, ou chamado de aparelho de Golgi, complexo golgiense, aparelho golgiense, enfim, nós temos uma diversidade grande de formas de chamar essa organela. É uma organela membranosa, obrigatoriamente tu vai encontrar em organismos eucariotos, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. E o complexo de Golgi ele é descrito como um conjunto de bolsas achatadas, de cisternas, de vesículas. Cada uma dessas bolsas é um chamado dictiossoma. E aí o conjunto desses dictiossomos é que forma realmente o complexo de Golgi. A prova da URGS já foi bem a fundo aqui falando da porção da face cis, da face trans. A face cis sempre está mais próxima ao retículo endoplasmático para receber diferentes moléculas. Na porção mediana vai acontecer toda a transformação e o armazenamento dessas moléculas. E a face trans, que vai estar mais próxima à membrana plasmática, é onde a gente vai ter a liberação de vesículas para que aconteça a secreção celular, por exemplo. Tá? Então as moléculas sempre chegam pela face cis e saem pela face trans no complexo de Golgi. Bom, esse complexo de Golgi é dado como um centro de transformação de moléculas. Recebe moléculas de diferentes porções aí da célula e modifica e transforma elas, tá? E aí quando nós pensamos nas funções desse complexo de Golgi, a gente pode destacar a síntese de polissacarídeos, que são carboidratos de cadeia mais longa. A gente pode destacar a glicosilação de proteínas e lipídios. O que significa isso? Pegar uma proteína e acrescentar um carboidrato. Pegar um lipídio e acrescentar um carboidrato. Para a formação, por exemplo, de um glicocálice da membrana plasmática. Então, modifica, recebe as moléculas e modifica, transforma elas. Até mesmo em função disso, ele busca o armazenamento de substâncias e também, tu jamais vai esquecer, da função de secreção celular. É uma das mais cobradas, uma das mais citadas. Tanto a síntese de polissacarídeos como a secreção celular são as funções que a prova da URGS mais relaciona ao complexo de Golgi. Por isso, dá um destaque grande no teu material. Mas a gente ainda pode lembrar que vai participar da formação do acrossomo dos espermatozoides, aquela porção bem anterior dos espermatozoides, onde nós temos a secreção de enzimas para facilitar a penetração dele no ovócito secundário e acontecer o evento da fecundação. Ainda podemos lembrar que o complexo de Golgi participa tanto da formação quanto da manutenção da parede celular das células vegetais, visto que essa parede celular é basicamente composta por polissacarídeos. Esses polissacarídeos são produzidos aqui no complexo de Golgi e depois são secretados, são lançados a partir dele para o meio extracelular para se compor esse envoltório. E ainda a gente pode relacionar o complexo de Golgi formando os lisossomos, a próxima organela que a gente vai discutir. Tá ok? Então observa que o complexo de Golgi tem várias funções.
a prova da URGS bate mais em síntese de polissacarídeos e secreção celular. Os lisossomos são organelas encontradas exclusivamente em seres eucariotos e a gente poderia aceitar uma afirmativa dizendo que é uma organela exclusiva de célula animal. Célula vegetal não tem lisossomo, tá bem? Bom, qual é o papel, qual é a função desses lisossomos? Para a gente entender isso é fundamental a sua estrutura. O lisossomo é simplesmente uma vesícula que contém enzimas líticas. Enzimas líticas, digestivas, como tu preferir chamar. Essas enzimas são produzidas lá pelo retículo endoplasmático rugoso, que transporta essas enzimas até o complexo de Golgi. O complexo de Golgi empacota essas enzimas e forma um lisossomo. E essas enzimas é interessante tu lembrar que elas atuam em um pH ácido na faixa de 5 a 5,5. É interessante porque a prova da URGS pode estar cobrando isso, tá? E a partir dessas enzimas a gente vai ter o processo de digestão celular. Todo o processo de degradação de moléculas no interior de uma célula vai ficar a cargo dos lisossomos. E aí quando falamos da digestão celular, ela pode ser dividida em 3 grandes tipos: autofagia, heterofagia e autólise. A diferença é o objetivo aqui. A autofagia, a célula está se autodigerindo. Ela está degradando uma estrutura dela, um ribossomo, um complexo de Golgi, retículo endoplasmático, uma mitocôndria. Então, a autofagia é a degradação de uma estrutura celular. Normalmente, isso está associado à renovação das células. Heterofagia, a célula está comendo algo diferente. Ela está digerindo algo estranho. Uma partícula estranha, obtida a partir do ambiente. Um vírus, uma bactéria, como uma estratégia de defesa, daí vai ser essa heterofagia. Ou pode estar associado à nutrição, à obtenção de elementos importantes para a manutenção do metabolismo. E a autólise, a célula está se autodigerindo. Tá, mas isso não é a autofagia, Sabaté? Pois é, mas qual é a diferença? A autofagia, tu tem a degradação de uma estrutura celular com o objetivo de renovar a célula. A autólise, a gente tem a morte celular, tá? Então os lisossomos se rompem no interior da célula, promovem a degradação de todas as estruturas celulares. E, por consequência, temos a morte da célula. A autólise tu talvez tenha associado à apoptose, né? Que seria uma morte celular programada. É regulada por toda uma questão hormonal no metabolismo celular. Tudo bem? Tranquilo? Bueno, a partir daí a gente pode falar um pouquinho também dos peroxissomos. São organelas encontradas em células eucariontes, tanto animal quanto vegetal. E é muito semelhante ao lisossomo. Tem algumas particularidades. Por que eu digo isso? Estruturalmente, os peroxissomos também são vesículas que contêm enzimas. Aqui a gente tem enzimas oxidases. A principal delas, a famosa catalase. E essas enzimas, elas são produzidas pelos ribossomos livres do citoplasma. Já vem uma diferença também, né, em relação ao lisossomo. As enzimas do lisossomo foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Aqui, as dos peroxissomos são sintetizadas pelos ribossomos livres no citoplasma. E a partir dessas enzimas oxidases, a gente tem a degradação de lipídios para direcionar esses caras num processo de respiração celular, uma rota metabólica que a gente pode chamar de beta-oxidação. Pode aparecer tanto beta-oxidação quanto degradação de lipídios, simplesmente. E ainda, não esquece que os peroxissomos vão atuar lá na desintoxicação celular. Tá, Sabaté, mas quem faz isso não é o retículo endoplasmático liso? São os dois. Tanto o retículo endoplasmático liso quanto os peroxissomos atuam nessa desintoxicação da célula. Dependendo do composto a ser degradado, um vai atuar mais do que o outro.
A gente pode associar de uma forma bastante direta os peroxissomos degradando o peróxido de hidrogênio, né? A famosa água oxigenada, degradando o álcool e metabolizando os radicais livres também, que podem estar associados, por exemplo, ao envelhecimento. Então são organelas aí bem importantes neste processo de desintoxicação. Beleza? Tranquilinho? E ainda a gente tem os vacúolos. Tem dois tipos de vacúolos que eu quero comentar aqui contigo na nossa aula de revisão. O vacúolo pulsátil, ou chamado de contrátil, que é encontrado em alguns protozoários, e nos protozoários mais especificamente dulcículas. Lembra o que significa dulcícula? Dulcícula é de água doce, tá? E esse vacúolo, ele participa basicamente do controle osmótico desses protozoários. E para isso fazer sentido, eu esquematizei aqui, ó. Imagina ali o círculo é o protozoário. Se ele está na água doce, ele representa um meio hipertônico, o meio mais concentrado. A água, o meio menos concentrado. Quando existe essa diferença de concentração, a tendência é que esse protozoário ganhe água por osmose. E se ele ficar ganhando água por osmose, ele vai aumentando de volume até que ele vai explodir e vai morrer. Então, para evitar isso, esse vacúolo vai armazenando toda essa água e depois ele elimina todo esse excesso. Só que para ele conseguir eliminar toda essa água, a gente tem que ter ele se contraindo. E essa contração envolve gasto energético. E se envolve gasto energético, é um transporte ativo. Então, o vacúolo pulsátil ele promove a eliminação de água por transporte ativo. Tudo bem? E no momento que ele se contrai e expulsa essa água, é na forma de um jato. E isso pode acabar impulsionando o protozoário para frente no ambiente aquático. Por isso eu coloquei ali a propulsão do protozoário, né? Até se poderia aceitar que esse vacúolo auxilia na locomoção deles. Não é a principal finalidade, mas acaba atuando, acaba contribuindo de uma certa forma. E o outro vacúolo que nós temos é o vacúolo de suco celular, que é uma organela exclusiva de célula vegetal. Vacúolo de suco celular só para a célula vegetal. E essa organela tem uma membrana que é chamada de tonoplasto. Muitas questões da URGS já citaram na parte da histologia tonoplasto. E se fala de tonoplasto, bom, tu sabe que está se relacionando à organela chamada de vacúolos de suco celular. Tudo bem? Qual a finalidade dessa organela, gente? Ela atua no controle osmótico, porque ela promove todo o armazenamento de água e também de alguns minerais na célula vegetal. Então, por isso eu coloco o controle osmótico e ainda o armazenamento de algumas substâncias. Mas essas substâncias, basicamente, moléculas inorgânicas e até mesmo algumas moléculas tóxicas. Por que isso é importante? Porque o vacúolo atua na digestão celular na célula vegetal. Tá, Sabaté, mas quem faz digestão celular não é lisossomo? Lembra que lisossomo é só para a célula animal, tá? Segundo o processo evolutivo, se fala que o vacúolo, na verdade, é uma especialização dos lisossomos. Mas recebe um nomezinho mais bonito aqui, até porque desempenha outras funções na célula vegetal. E aí, puxando um pouquinho a histologia, se a gente pegar uma célula meristemática lá, uma célula jovem de uma planta, a gente vai encontrar vários vacúolos. Agora, se a gente pegar uma célula adulta, uma célula já diferenciada, ela vai ter um único vacúolo grandão. Já apareceram aí em provas imagens mostrando a célula vegetal e pedindo para te classificar se ela é jovem, se ela é adulta. E como a gente vai saber disso? Uma das estratégias é pela quantidade de vacúolos. Por isso, lembra disso. Bom, então a gente encerra aqui o nosso estudo das organelas celulares e eu peço que tu dê muita atenção a esse estudo da parte da citologia. O módulo de citologia é um módulo importante para a gente. Tu vai encontrar tranquilamente de 2 até 3 questões, talvez, na prova.
Então, vale a pena uma dedicação, até porque são questões relativamente tranquilas aí. Tá bem? Espero ter te ajudado a dar uma relembrada um pouquinho, tanto na parte da membrana plasmática quanto das organelas. Qualquer dúvida, como sempre, eu estou à tua disposição. É só tu me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail, como tu preferir, como tu te sentir mais à vontade. Obrigado pela tua atenção, um ótimo estudo e eu te espero no nosso próximo módulo então. Tchau, tchau!